Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar no privilégio que temos? O privilégio de sermos portadores das boas novas de salvação? Já parou para pensar no prazer, na alegria que temos de tão pequenos falar de alguém tão grande? De alguém mortal como você e eu podermos falar daquilo que é imortal? Do glorioso que é de alguém tão pobre poder falar das riquezas do Evangelho do Reino de Deus? De alguém tão simples poder falar de algo tão complexo e tão profundo que é a salvação? Esse privilégio foi dado a você e a mim, e é neste tema que eu quero falar nesta tarde, sobre o privilégio de nós darmos testemunho da salvação. Queria que você abrisse comigo a Epístola aos Romanos, o capítulo 1, e acompanhemos nas palavras do apóstolo o privilégio da evangelização. Romanos, o capítulo 1, os versículos 16 e 17 somente, que nos fala sobre a justiça pela fé. Quem está aí, glorifica a Deus comigo. Glória a Deus. Porque, vamos ler juntos? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia. Adore ao Senhor comigo por tal privilégio. Senhor, eu quero engrandecer o teu nome, quero dar a ti o louvor, Senhor, por redimir a minha alma. Obrigado, meu Deus, pela primeira vez que ouvi as boas novas do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque um dia alguém se dirigiu a mim e trouxe-me, Senhor, as palavras, Senhor, que me levaram a arrependimento e a conversão. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por me dar a oportunidade, Senhor, de poder anunciar o teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, Senhor, e comove-nos uma vez mais, Senhor. Leva-nos ao entendimento, Senhor, do que o teu Evangelho representa. Eu rogo a tua bênção sobre a igreja, Pai, neste nome bendito daquele que é Salvador e Senhor de nossas vidas, cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Sentemos adorando e glorificando ao nosso Deus e Salvador. Porque não me envergonho do Evangelho. Tenho que confessar que já houve vezes em minha vida em que me envergonhei supostamente do Evangelho. Houve momentos em que, acanhado, eu não pude falar do Evangelho de Jesus, quer por minha timidez, inibição, por constrangimento, não pude falar do Evangelho, e me retirei triste, porque era como se eu tivesse me envergonhado deste Evangelho. Mas então eu descobri que não era do Evangelho que eu me envergonhara, e sim me envergonhara de mim mesmo, da minha incapacidade, da minha falta de conhecimento para poder expor o Evangelho. Então não foi do Evangelho que me envergonhei, mas da minha incapacidade. Então isso me conduziu a conhecer mais profundamente o que é o Evangelho. Me levou a suprir as minhas deficiências, lendo e expondo isto que é o Evangelho de Jesus. Houve uma segunda vez que eu pensei que me envergonhei do Evangelho, mas então eu me dei conta que não era do Evangelho que eu me envergonhava, mas sim daqueles que envergonhavam o Evangelho, daqueles que, por dizer-se servos de Deus, dizer-se crentes, faziam coisas que traziam vergonha e escândalo ao Evangelho, e isso me corava, fazia com que eu me sentisse envergonhado, e pensasse: eu não quero fazer parte de alguma coisa assim. Então me dei conta de que não era do Evangelho que eu me envergonhei,
e sim daqueles que envergonharam o Evangelho. Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. Paulo pode dizer que não se envergonha do Evangelho, irmãos, e hoje com alegria eu posso dizer: eu tampouco não me envergonho desse Evangelho. E porque eu não me envergonho do Evangelho, irmãos, e você também não deve se envergonhar do Evangelho. Primeiro porque o Evangelho, e é isto que a palavra significa, são as boas notícias, as boas novas acerca desta grande salvação. O que é o Evangelho? Diz Paulo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como me envergonhar, irmãos? Em 15 de agosto de 1945, um homem à meia-noite se dirige com a sua voz embargada ao povo japonês. De forma altaneira, Hirohito, o imperador, começa a dizer: nós decidimos pavimentar as ruas para a paz, para esta paz gloriosa. Nós resolvemos pavimentar o caminho para esta gloriosa paz, de uma maneira que aquilo que é insuportável possa ser suportado, e aquilo que traz sofrimento possa nos fazer sofrer menos. Aquelas palavras foram tentadas de alguma forma serem retiradas da história, apagadas pelo próprio povo japonês, porque para eles era inadmissível, não era uma boa notícia aquelas palavras do imperador: pavimentar o caminho para a paz. Parecia algo terrível que o Japão perdera a guerra, mas ele dizia que estava pavimentando a paz para as futuras gerações. E hoje, irmãos queridos, se você está dentro dessa nação gozando de paz, é porque alguém resolveu em tempos de guerra anunciar a paz. Quando nós falamos do Evangelho de Jesus, estamos dando uma boa notícia para aqueles que não querem crer nestas boas novas, mas só é boa notícia para alguém que entende os tempos críticos que nós estamos vivendo. Quando nós paramos para pensar no privilégio que é pregar o Evangelho, nós temos que parar para pensar: que Evangelho nós estamos pregando? O Evangelho que nós pregamos, irmãos queridos, não pode ser confundido com outro Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele nos fala claramente no primeiro capítulo, nos versículos 6 a 9, ele vem dizer para nós como igreja o seguinte: que alguns estavam pregando outro evangelho, versículo 7, ele nos fala que esse evangelho que pregamos não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. E uma segunda vez, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, maldito. É maldito aquele que anunciar outro evangelho. Ele nos diz que ainda que um mensageiro celestial, ainda que um anjo viesse anunciar o evangelho, nós não deveríamos crer, porque seria outro evangelho que não seja este evangelho, que é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que se salvam continua sendo e sempre será o poder de Deus. Aleluia. Porque não me envergonho do evangelho. Que evangelho, irmãos? A palavra nos fala que esse evangelho tem qualidades. Em primeiro lugar, este evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Marcos principia o seu evangelho dizendo: princípio do evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. As boas novas do evangelho é uma pessoa. As boas novas, as boas notícias do evangelho vem nos falar que o mais vil, o pior dos pecadores pode ser salvo se confiar, se crer no testemunho que é dado pelo Filho de Deus.
que não há pecado que não possa ser perdoado, e não há pecador que não possa ser redimido, se crê no poder deste evangelho. Este evangelho também é o evangelho não apenas de Cristo, mas é o evangelho do reino de Deus. A palavra nos fala em Mateus 26, versículo 14, ela nos fala que este evangelho, o evangelho do reino, será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho, irmãos, será pregado a todas as nações, o evangelho do reino, e então virá o fim. Isso nos leva ao entendimento de que esse evangelho tem que ser anunciado, que se nós não anunciarmos, ninguém ouvirá do evangelho, pois como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então esse evangelho, irmãos queridos, que nos é gratuitamente oferecido, nos é dado o privilégio de anunciarmos este evangelho. Por quê? O apóstolo Paulo nos fala aos Gálatas que ainda que um anjo viesse anunciar o evangelho, um outro evangelho, nós não deveríamos crer. Simples, irmãos, assim. Porque aos anjos não lhes foi dado o privilégio de anunciar esse evangelho. Eu fico imaginando, querida igreja, lá em Atos capítulo 10, quando Cornélio recebe a visita de um anjo, e o anjo começa a conversar com ele, eu fico imaginando, supondo comigo, se é que um anjo sente ansiedade, o desejo de poder comunicar aquilo que para ele é incomunicável, porque os anjos não podem pregar o evangelho. Mas ele diz: procura por um tal de Pedro, procura por Pedro, e ele vos anunciará tudo o que necessitas saber. É dado a um homem, a um mortal, falar da imortalidade. É dado a um pobre falar das riquezas desse evangelho glorioso. Aleluia. Por isso que o mesmo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 12, ele vem nos dizer, irmãos queridos, que este evangelho, anunciado pelos apóstolos e profetas, é um evangelho tal que os anjos anelam perscrutar, desejariam saber, conhecer mais profundamente. Você imaginou? Aleluia, que os anjos não conseguem compreender a dimensão deste evangelho de Jesus. Por quê, irmãos? Porque os anjos nunca puderam e nunca poderão ser redimidos, mas a nós, pecadores, é nos dado conhecimento, a participação deste evangelho. Eu sei por experiência uma coisa que um anjo não sabe. O anjo conhece das glórias do céu. Eu não conheço ainda as glórias do céu, mas um anjo conhece. Eu não conheço ainda o rosto do meu Salvador, mas um anjo conhece. Mas tem uma coisa que eu conheço que o anjo não conhece: a experiência de ser salvo, de ser redimido. Aleluia! Alguém pagou o preço por minha vida. Anjo não foi comprado por preço, mas você e eu fomos comprados por um grande preço, preço de sangue. Não foi com prata, não foi com ouro que nós fomos comprados de nossa vã maneira de viver. Aleluia! Mas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia. Eu tenho observado, querida igreja, que alguns querem tirar de nós este privilégio de anunciar este evangelho. Até quem critique o apelo para a salvação. Mas enquanto eu tiver forças, falarei do amor de Jesus e anunciarei antes que seja tarde. Porque hoje é o tempo aceitável, esse é o tempo ideal, o tempo que se chama hoje é o tempo de aceitarmos esse evangelho. Sim, eu conheço João capítulo 6 e o versículo 44 que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Ninguém poderá conhecer a salvação se o Pai não enviar esta pessoa a Jesus. Mas é o mesmo Jesus que nos fala na palavra de Deus, em João 5, versículo 40, mas vós não quereis vir a mim, para terdes vida. É por isso, irmãos amados, que o apelo amoroso do Salvador, impresso em Mateus 11, 28, ainda continua latente para qualquer um que queira ouvir: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os farei descansar. Não me tirem o privilégio
de anunciar o Evangelho. Não me tire o privilégio de apelar aos homens, porque nós somos embaixadores de Cristo, como diz Paulo, de sorte que somos embaixadores, como se Deus, o próprio Deus, rogasse por nosso intermédio: reconciliai-vos com Deus. Olha que santo privilégio, irmãos. Deus nos deu a mim e a você falar do Evangelho como embaixadores deste precioso reino. Ele nos dá a incumbência de sermos porta-vozes desta palavra, de uma tal maneira que a palavra da cruz não está muda, ela ainda tem lábios, aleluia, ela ainda tem boca. O embaixador de Cristo deve falar como se o próprio Deus estivesse rogando através de mim, através de você: reconciliai-vos com Deus. Esse privilégio é tão grande, irmãos queridos, que só podem entendê-lo homens mortais como eu e você, que tiveram a experiência preciosa da salvação. Em 1871, o príncipe dos pregadores, Dwight Lyman Moody, estava pregando para uma grande multidão. Enquanto pregava, ele dizia a pregação que fareis de Jesus chamado Cristo. Ele dá uma oportunidade para aquela grande assembleia que o ouvia. Disse: voltem para casa e pensem a respeito da salvação, e amanhã retornem, e aqueles que tiverem entendido, venham e recebam o dom da salvação. Dwight Lyman Moody já era um pregador do evangelho, um tremendo evangelista, mas aquela noite ele nunca mais esqueceria, porque ao cantar o último hino daquela sessão, um grande incêndio se estende por toda Chicago, e mais de 1000 pessoas morreram naquela noite. E Moody, com suas palavras, disse: eu nunca me esquecerei desse dia, que eu não deveria ter lhes dado oportunidade para pensarem, para voltarem para casa. Eu deveria ter incentivado, insistido com eles, para que aceitassem hoje o Salvador. Muitos partiram sem salvação, porque eu deixei de lhes anunciar o Evangelho de Jesus, dando-lhes oportunidade para o dia seguinte. Mas o dia seguinte a Deus pertence. Hoje é o dia de anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o privilégio meu, esse é o privilégio seu, esse é o privilégio da igreja do Senhor Jesus Cristo, poder falar deste glorioso Evangelho. Esse Evangelho, irmãos queridos, é também conhecido como Evangelho eterno. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo número 6, nos fala deste Evangelho glorioso, anunciado desde os céus. E não pense que isto é uma contradição, porque ele vê um anjo voar pelo meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o anjo que anunciou o evangelho na terra. A igreja do Senhor tem a responsabilidade de anunciar esse evangelho do reino. Esse evangelho é conhecido como evangelho eterno. Ou seja, irmãos queridos, nunca haverá um momento que esse evangelho deixará de ser pregado, seja hoje ou seja na eternidade. Esse evangelho, talvez alguém pergunte: então a quem redimirá esse evangelho? Não, irmãos, esse evangelho será recordado por nós, que fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho também é chamado evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. É dada a você, querido irmão, é dada a minha responsabilidade de anunciarmos este evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu disse que há quem queira retirar de nós o privilégio de fazer o apelo, de levar uma alma a Jesus. Há quem critique e diga: não é necessário fazer apelo. Ainda na semana passada, irmãos, nós pregávamos um assunto totalmente diferente. Um assunto que tratava de finanças. Um assunto que não leva ninguém à salvação. E no culto da noite, alguém insistia: diga para o pastor que eu quero aceitar Jesus. E ele esperava a hora de um apelo.
que alguém o conduzisse para esta preciosa salvação. Irmãos, o apóstolo Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, quando Pedro é cheio no dia de Pentecostes, ele prega para uma grande multidão. Diz a Bíblia que depois de ter pregado, versículo 37 nos fala do capítulo 2, que aquela multidão compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos nós? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O Evangelho, irmãos, é boa notícia para aquele que sabe que o mundo vai de mal a pior. Eu olho para todos os lados e toda notícia que ouço, irmãos, não é boa. O mundo vai a passos largos para a perdição. Não suponha que o mundo vai melhorar. Não vai. O mundo vai de mal a pior. Essa geração é a geração perversa. Porém, irmãos, o Senhor diz: salvai-vos. Salvai-vos desta geração perversa. Se isso aqui não é um apelo, o que é? Se isso aqui não é um apelo, como eu vou chamar isto? Se o Senhor diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, o que é isso não é apelo? Agora, por favor, não confunda o apelo com a oração do pecador. Eu posso fazer uma oração com alguém, a oração do pecador, isso não significa que a pessoa é salva. Porque a salvação se demonstrará pelo arrependimento e pela mudança de vida. Se a pessoa fez a oração do pecador hoje, mas não voltou amanhã, então certamente ela apenas repetiu comigo uma singela oração. A oração do pecador é um auxílio, é uma ajuda. Ela simplesmente faz com que alguém seja conduzido, mas quem a conduz é o Espírito Santo. Eu posso falar, implorar, suplicar, rogar, para que você se reconcilie com Deus, mas o único que pode persuadi-lo e convencê-lo tem um nome, e ele se chama o Espírito Santo. Aleluia. E que privilégio é esse saber quando o Senhor disse: não vos deixarei sós, mas enviarei um outro Consolador que estará convosco para sempre. Ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Aí eu aprendi, irmãos, por isso que esse privilégio, ao qual eu tinha grande dificuldade de anunciar, me foi dada uma grande ajuda, o Consolador, quando eu percebi que se eu realmente me aplicar a evangelizar, devo esperar resultados, e esses resultados não dependem de minha performance, do meu desempenho, mas somente daquele que convence o homem. Eu digo as palavras e o Espírito Santo convence. Aleluia. Que tremenda sociedade, que gloriosa companhia, a companhia do Espírito Santo. Quando você fala de Jesus a outro, você não está sozinho. Alguém que está junto contigo, levando esse evangelho, falando do evangelho do reino. Irmãos, qualquer pecador, salvo pela graça imerecida que Jesus nos concede, pode falar deste grande amor a outro pecador. Ainda hoje, se você receber a Jesus e sair desse recinto, você pode falar a outro desse evangelho glorioso. Ainda que seja pouco o teu conhecimento, eu não sei explicar, mas eu fui naquele lugar e o Evangelho falou ao meu coração que eu posso ser perdoado, que Jesus me aceita do jeito que eu sou e não me permite estar da maneira que fui para Ele. Aleluia. Esse Evangelho é o Evangelho transformador. Aleluia. E o Espírito Santo é o principal agente de transformação. Eu e você temos a responsabilidade de anunciar esse evangelho a um tal ponto que Paulo diz: ai de mim, se não anunciar este evangelho. Evangelho, irmãos queridos, é privilégio. O anúncio do evangelho é privilégio no meio de tantas más notícias. Como me alegra quando alguém começa a falar alguma notícia ruim. Se você vai às informações do dia, é só coisa ruim.
E se alguém conversa de coisa ruim, que coisa boa é poder dizer, no meio de tanta má notícia, eu tenho uma boa notícia para você. Qual? Que há de chegar um dia em que a paz de Deus encherá a terra, o conhecimento do Senhor encherá esta terra como as águas cobrem todo o mar. Quando será isso? O mundo nunca terá paz, a não ser o dia que o mundo permita que o príncipe da paz reine. E ele virá, quer o mundo permita ou não, ele virá. Ele marcou um dia quando ele virá. Aleluia. Mas ainda hoje, ele pode vir ao seu coração se você quiser ser um súdito deste reino. Ele está presente aqui e pode mudar a sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Esse privilégio é meu, esse privilégio é seu, querida igreja. Eu te pergunto, e eu me pergunto, quanto tempo faz que você não fala dessas boas notícias? Quanto tempo faz que nós não levamos uma alma à salvação do Evangelho? Ou talvez você nunca tenha conduzido alguém aos pés de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa que vai alegrar o teu coração. Respira comigo. Jesus nos dá o privilégio hoje de ter fôlego de vida para falar do Evangelho de Jesus Cristo Senhor. Há uma oração que o Senhor Jesus Cristo pediu que a igreja fizesse. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eis que os campos já estão brancos para a ceifa. O tempo da colheita chegou. Mas onde estão os anunciadores? Aleluia. Sabe, irmãos, houve um dia que Jesus entrou no seu lar. Houve um dia que Jesus entrou na sua história, na sua vida. Houve um dia que Jesus entrou na minha vida e eu nunca mais me esqueci desse dia. E essa alegria foi tão grande o dia que Jesus mudou a minha vida. Você se lembra o dia que você aceitou Jesus? Alguns o aceitaram com lágrimas, chorando. Outros o aceitaram com uma total razão, sem nenhuma emoção. Porque não é a emoção que conta, mas é a decisão. Houve um dia em que você veio para Jesus e Ele mudou sua vida. Mas dentro de nós, irmãos, não era emoção, era um presente do Espírito Santo, chamado alegria. O salvo recebe do Senhor a alegria de ser salvo, chamada como o gozo da salvação. E essa alegria, irmãos queridos, veio morar em nós. Diz Jesus que esta alegria ninguém nos pode tirar. É a alegria de ser salvo. Mas eu percebo algo no rosto de muitos crentes, que as lutas desta vida, que as preocupações, que os problemas, as dificuldades, querem nos roubar esta alegria. E a única maneira de arrancar esse entulho, deixar que a fonte de vida brote, é quando nós falamos de Jesus a outro. Aleluia. Quer repetir o gozo da salvação? Leve outro a sentir a mesma alegria. Leve outro a conhecer esse Evangelho. Leve outro a saber que Jesus é o Salvador. Aleluia. Aí, irmãos queridos, eu descubro algo, que o meu problema não era tão grande quanto eu pensava que era. Que a minha preocupação se transforma, se pulveriza, se deteriora diante deste quadro maravilhoso, que é ver um pecador arrependido, um pecador falando de Jesus. Nós como igreja, irmãos, só somos igreja. Igreja só é igreja quando comunica o Evangelho de Cristo.
Podemos comunicar muitas coisas. Esta igreja é uma igreja ricamente abençoada, irmãos. Temos cursos aqui para aquilo que for necessário. Estamos até nos especializando em tanto curso. É encontro, é veredas, é casados para sempre, é educação para pais e filhos. Temos curso para tudo aqui, irmãos. Mas há uma coisa importante. Uma coisa muito importante. Não podemos deixar de entender que estas coisas nos ajudam, mas não são o Evangelho. Essas coisas me ajudam a viver melhor, mas não é a vida. Não são a vida. A vida está em Cristo. Aleluia. E comunicar esse Evangelho, irmãos, é um privilégio dado a mim e a você. Vamos falar de Jesus? Vamos rebentar este mundo com o poder do Evangelho de Jesus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está na hora, igreja, do Senhor nos dar, aleluia, a alegria de falar desse Evangelho. E Ele já nos tem dado há muitos séculos atrás. Cabe a nós usarmos as ferramentas. Aleluia. Eu sei que quando você entrou aqui, você tirou o sapato. Esta é uma igreja no estilo japonês. A gente entra e tira o sapato. E já que você está descalço, eu queria te ajudar. E agora eu falo aos espirituais. Calça hoje outro sapatinho. Calça o Evangelho da paz. Vamos calçar os nossos pés. Vamos nos preparar para falar de Jesus. Vamos falar àqueles que estão angustiados, àqueles que estão sofrendo. Vamos falar que existe um Salvador. Aleluia. Este é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Glórias a Deus. E a justiça de Deus nisto se descobre. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A ti pertence a glória, meu Deus. A ti a honra para sempre. Porque em Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Deus fez justiça. Aleluia. Deus se tornou o justo e o justificador de muitos na pessoa de Jesus. Aleluia. Este privilégio dado a mim e a você. Vamos orar? Quer orar comigo? Vamos agradecer a Deus por dois privilégios. Pelo privilégio de ser salvo. E pelo privilégio de levar outros à salvação. Comece a agradecer ao Senhor. Diga a Ele: muito obrigado, meu Deus. Senhor, como igreja nós viemos te agradecer. Obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. Obrigado, meu Deus, porque este Evangelho transformou não só a minha vida, mas a vida da minha família. Obrigado, Senhor, meu Deus. É uma corrente, é um elo, Senhor. Existem cadeias que não se podem romper. São correntes contínuas, Senhor. Oh Deus, estou preso a este Evangelho, Senhor. Que privilégio. Meu Deus, esta é uma corrente abençoadora, pois alguém me falou do Evangelho e eu devo falar do Evangelho a outro. Senhor, constrange-me uma vez mais, que este amor nos constranja, Deus. Meu Pai, eu não quero anunciar esse Evangelho por pura obrigação, ainda que me pese esta obrigação. Quero, Senhor meu Deus, anunciá-lo na alegria de salvo em Cristo Jesus.
quero anunciar este evangelho, meu Pai, aleluia, com a certeza que tenho, meu Deus querido, que este é o tempo aceitável, esta é a hora, aleluia, das pessoas receberem a Jesus como Salvador e Senhor. Obrigado, meu Deus, por me fazer parceiro neste grande negócio, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu quero ser participante do Evangelho, Senhor. Não apenas, Senhor, ter o privilégio de crer, mas de transmitir esse Evangelho a outros. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tal privilégio, Senhor, de ser salvo e de levar outros à salvação. Obrigado, Deus, nós agradecemos a Ti. Aleluia. Eu quero aproveitar, irmãos, que falta pouco para esse mês acabar. Estamos chegando a mais um mês, ao terceiro mês deste ano. Estamos chegando em março e nós vamos dar continuidade às nossas casas de paz. E eu quero estimular você a encontrar um outro irmão, uma outra irmã, para juntos levarmos o Evangelho de casa em casa. Amém? Nós vamos levar essas 8 semanas falando do Evangelho de Jesus, uma vez mais. Aleluia. Para aqueles que participaram da campanha do ano passado, se alegraram bastante de ver o fruto desse trabalho. E eu sei que o Senhor deseja salvar almas, e nós temos o privilégio de anunciar este Evangelho. Então eu quero fazer um apelo a você agora, é a hora do apelo. A você que está disposto, disposta a anunciar o Evangelho de Jesus. A você que quer ser o mensageiro da paz. Dá um passo à frente e vem, não precisa de nada mais a não ser um passo à frente. Venha. Você que quer anunciar esse Evangelho. Pode vir. Lembre-se de uma coisa: você não vai sozinho. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Iremos de 2 em 2 anunciando esse Evangelho. Segundo lugar, pode ser que vocês dois sejam fracos, pequenos, mas vai um terceiro que é forte e grande com você. E esse cordão de 3 dobras, ninguém pode romper. O Espírito Santo irá com você, te capacitará. Irmãos, este é o segredo. Um segredo revelado que foi descoberto. Aleluia. Está escrito: nele se descobre a justiça de Deus. Em Jesus se descobre. Se esse Evangelho está ainda encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Mas para nós, irmãos queridos, para nós esse Evangelho já foi descoberto. A maior descoberta deste ano da descoberta é levar outros a conhecerem este Evangelho. Aleluia. Descubra hoje o privilégio, o segredo de manter-se sempre firme em Jesus. E o segredo é esse: fale de Jesus a outro, não se cale. Mesmo tremendo, mesmo com medo, fale, porque o Senhor vai te capacitar. Aleluia. Existem almas sedentas, irmãos. Estamos vivendo, eu creio nisto, nos últimos tempos. Talvez não haja mais tempo para grandes empreendimentos. O maior empreendimento é este: é levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a outros. Vamos anunciar esse Evangelho. Vamos pregar Jesus. Vamos falar deste reino, amém? Estão aí de par em par? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor, eis aqui, meu Deus, aqueles, Senhor, que atenderam ao chamado das casas de paz. Senhor, esses são aqueles, Senhor, meu Deus, que verão milagres acontecerem. O milagre da salvação.
E nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos, Pai. Pai, eu quero rogar, Senhor, que o Senhor capacite cada um desses semeadores de paz. Quero rogar, meu Deus, que a tua glória, Senhor, os visite. E que eles, Senhor, meu Deus, saiam, Senhor, anunciando, Senhor, esta palavra ao necessitado, ao aflito, ao oprimido. Oh, meu Deus, ao sedento. Meu Deus, leva-nos ao sedento. Leva-nos ao sedento. Leva-nos, papai querido, àqueles, Senhor, meu Deus, que necessitam do Evangelho de Jesus. Nós rogamos, Senhor, meu Deus, leva-nos, Senhor, meu Pai, àqueles, Senhor, que têm a necessidade, Senhor, e sabem que algo lhes falta, Senhor, que há um vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. Leva-nos, Senhor, leva-nos além de nossa compreensão, Senhor. Leva-nos, Senhor, meu Deus, além de nossos próprios limites. Peça ao Senhor que lhe infunda esse amor, esta paixão. Peça ao Senhor, Senhor, meu Deus, eu quero ser um instrumento de valor. Eu quero ser usado por Ti. Senhor, usa a minha vida, meu Pai, neste tempo. Usa-me, Senhor, meu Deus, para levar o Teu Evangelho, meu Pai. Pai, nós rogamos, Senhor, meu Deus, aleluia. Leva-nos, Senhor, meu Deus. Leva-nos, papai querido, aos famintos. Leva-nos aos sedentos, ó Deus. Eu quero rogar, meu Pai, que a Tua glória, Senhor, invada as nossas vidas. Quero rogar, Senhor, meu Deus, que a Tua mão, Senhor, esteja, Senhor, capacitando, fortalecendo, Senhor, meu Deus, dando graça, meu Deus, a cada um, Senhor, dos Teus filhos nesta tarde. Pai, no poder do Teu nome, meu Deus, capacita-nos, Senhor, a anunciar este Evangelho. Leva-nos, Senhor, meu Deus, a anunciar com intrepidez, com ousadia, com coragem, meu Pai querido, para a glória do Teu nome, meu Deus. Aleluia, usa-nos, Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome. Oh, meu Deus, queremos levar este Evangelho, meu Deus, àqueles, Senhor, que tem necessidade de Ti, no poder do Teu nome, meu Pai. Leva-nos, Senhor, leva-nos além. Leva-nos, Senhor, meu Deus, aleluia, a anunciar este Evangelho, Senhor, com alegria em nossos corações. Amém, amém e amém. Um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Dos que estão aqui, quantos participaram da última campanha? Amém. Aqueles que não têm o livrinho, amém, você pode solicitar, você pode adquirir conosco, gratuitamente dessa vez, amém, tem bastante livrinho, se você quiser, você pode adquirir gratuitamente, você pode pegar conosco o livrinho, que nosso intuito não é fazer dinheiro, nosso intuito é ganhar almas, amém, então se você quiser, você pega conosco o livro gratuitamente, você pode pegar, amém, para fazer a sua casa de paz. Enquanto você vai estar aqui, anunciando este Evangelho, o Espírito Santo vai com você. Amém? Então vá nessa confiança. Amém? No término dessa casa de paz, eu quero ouvir grandes notícias de que o Senhor fez coisas maravilhosas. Amém? Sugestão: você pode ir de dante em dante, porta a porta, até achar uma casa de paz. Você pode falar a alguém que você já conhece, que você sabe que tem necessidade. Se você não tem como vou dizer, se você é acanhado, se você não tem facilidade para falar, para na porta de um lugar onde tem acesso a pessoas, entrega o folhetinho, entregando a alguém, mas ora ao Senhor, tudo que você fizer durante esse tempo vai ser regado com oração, na porta que você bater, ao amigo a quem você falar, ou a pessoa que passar por você, você vai orar: Senhor, abre, Senhor meu Deus, uma casa de paz, me dá uma oportunidade de falar do Teu amor a alguém.
traz para mim um sedento. Lembra-se que nós lemos aqui que o Pai, se o Pai não enviar a Jesus, essa pessoa não virá. Então, peço que o Senhor envie para você alguém. Amém? E o Senhor vai nos capacitar, vai trazer alguém sedento, necessitado. E não estranhe se você ouvir durante, e muitos vão ouvir a mesma coisa. Obrigado por você ter me falado de Jesus. Eu estava muito precisando ouvir esta palavra. Amém? Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar.